Tu acha que não tem talaricagem em Mushoku Tensei? Rapaz, não tem como discutir, cara. Nesse anime tem de tudo. E é a vez de tentarem talaricar o Rudels na cara dele, na cara de pau. Quem fez isso aí foi o Luke, pô. Também meio difícil, né? 3 esposas do jeito que ele tem, lindas, maravilhosas, pô, os caras vão logo em cima. O ruim é que o Luke foi direto na pior delas, em questão de personalidade, né? Ele foi direto cantar a Ares. Então já viu. Pra ele não terminou nada bom no final. Você tá louco pra ver isso, eu sei que tu tá louco pra ver o que aconteceu. Então vem comigo, cara, vamos nessa que eu vou te contar tudo direitinho. Bora, seus otakus! Beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E olha, galera, na mesma noite tudo aconteceu ali, né, que o Rudels, o Zanoba e o Cliff estavam reforçando os seus laços de amizade. Estavam conversando, estavam bebendo, estavam passando a noite fora, né, todo mundo pra se divertir. As meninas então resolveram o quê? Vamos fazer uma própria festinha pra gente. Foi lá, Ares, Sylph, Roxy, Elinalys, Lilia e Zenith. Todas se juntaram dentro de um quarto da mansão dos Greyrad pra poder conversar durante a noite, num clima de irmandade, né, todo mundo junto, todo mundo de boa, e a reunião tinha sido planejada pela própria Sylph, com a premissa de acabar com todas as discordâncias e chegar aos bons termos umas com as outras ali. Todas elas tinham que viver bem, né? Principalmente em relação ao Rudels, porque 3 esposas é complicado. Foi ela mesma quem persuadiu a Lilia até a comparecer com a Zenith pra lá. E a Ares só tinha 20 dias vivendo agora como um membro da família Greyrad, no final das contas. E olha só, as meninas então começaram a falar no final, né, sobre como conheceram Rudels, sobre se informando aí sobre as viagens delas, tal, uma das outras, até chegarem àquele ponto da história onde todas estavam juntas. Enquanto elas bebiam álcool pra caramba, a única que se absteve, não bebeu nenhum tipo de álcool ali, foi a Roxy, que tava grávida agora, então, né, grávidas não podem, apesar de que a Elinalys, que também tava grávida do Cliff, tava nem aí, optou por beber de qualquer maneira e saiu bebendo. Pra ela não fez mal, né? Tanto a Ares quanto a Sylph e a Roxy também tinham a sua própria história de como ajudaram o Rudels em vários momentos extremos da vida dele, né? Em momentos críticos. E isso enchia todas as outras de satisfação, já que entendiam que as 3 eram de fato pilares fundamentais para a família do Rudels, né? Isso a gente vê em bastante tempo durante a história. Mais pra frente a gente vai ver no anime também, porque as 3, cada uma teve um papel muito importante de ajudar em certos momentos. A Ares foi a primeira, né, antes de abandonar ele, então deixou ele meio que mal pra caramba lá no início, mas ela ajudou ele bastante a se desenvolver. A Roxy também, em questão de magia, ajudou ele, só que a Roxy foi o que tava mais em cima dele com relação quando o pai dele foi morto e tal, então ela teve uma parte sentimental muito forte do Rudels. A Sylph também foi uma das pessoas que ele mais amou, principalmente quando era criança e tal, então assim, todas tiveram uma fase legal. Olha só, os papéis dela tinham muita importância em uma espécie de sinergia, tanto pro Rudels quanto pro resto da família no geral. Uma vez que cada menina tivesse conhecido o Rudels em momentos diferentes da sua vida, as 3 tinham visto uma parte diferente dele, uma forma diferente como ele vivia. Eventualmente as conversas de natureza adulta acabaram vindo à tona também, né? Como é que rolou isso, aquilo, enfim. Parte disso foi graças a Elinalys, que a gente sabe que é a garota mais vivida dali. Mas por trás de tudo isso tinha uma outra razão secreta, que era aliviar a preocupação, aliviar a ansiedade que elas sentiam devido ao fato de que o Rudels recentemente, cara, ele tava se movendo ali nos bastidores atrás dos panos. Por quê? Ele tinha algumas suspeitas em relação ao Worsted e o Hitogami, o deus humano. De todos eles trabalhando, né, no otimismo de que eles lidariam com tudo aquilo de alguma forma. Não sabia quem ele ia seguir, não sabia quem era do mal, quem não era. Mas no final da noite todas dormiram, menos a Roxy, que era a única que ficou sóbria, né, porque não bebeu. E ela tava lá no quarto, começou a aplicar a magia de desintoxicação nas outras meninas pra ajudar todas elas com a ressaca do dia seguinte, né? O bom é isso. Ó que mundo maravilhoso, tu pode beber o quanto for, depois só tacar uma magia de desintoxicação que tu não tem ressaca nenhuma. Eu acho que qualquer um dos cachaceiros, mano, a galera que gosta de uma bebidinha, porra, quem não queria viver num mundo desse assim, né? Zero ressaca sempre, ia beber todas. Eu só bebo latinha. Latinha, quantas latinhas? É, umas 4. Mas depois disso tudo, ela foi lá pro quarto dormir, porque precisava dar uma descansada, né, e tá pronta pra trabalhar na universidade no dia seguinte. E só que ao amanhecer, o Rudels se encontrou lá abraçado em outro lugar com o Zanoba, apesar de que, nas suas próprias palavras, ele não era um homo nem nada não, era só amizade ali, né? E com a magia de desintoxicação no meio disso, os meninos também se despediram do Rudels, que estava se dirigindo direto pra sua casa. Só que quando ele começou a se aproximar da entrada da casa, ele notou que o Luke Notus Greyrad estava lá, conversando com alguém.
o Rudolph ficou lá, só de alerta, lembrando das palavras do Oster e do Diário do Futuro do Rudolph do Futuro, né? Que isso tudo tinha dito que o Hitogami poderia manipular qualquer um, e o diário mencionava alguma coisa sobre o Luke sendo manipulado pelo deus humano e tal, implicando algo com a Sylph também. Uma suspeita que o Rudolph lembrava de que o seu eu do futuro, né, do fato de que ele tinha uma paranoia muito grande junto com o complexo de perseguição e tal, por conta do Luke, mas de acordo com o que podia se ler naquele diário, com isso em mente aí, o Rudolph decidiu espiar, ouviu o que o Luke estava falando, que ele estava falando com alguém tão maravilhoso veio parar nessa cidade, chamando essa pessoa que ele estava vendo de incrível, de linda, e esses olhos que ela tinha, preciosos, estava cheio de determinação, justamente falando que para ele, essa garota parecia um anjo na Terra, ou melhor dizendo, era como uma própria deusa da beleza, como se ela tivesse descido para a Terra. O Luke então foi flechado pelo Cupido nessas horas, quando ele olhou para os olhos dessa garota que pousaram exatamente na Ares. Rapaz, nessa hora o Rudolph começou a lembrar algo que a Sylph tinha falado sobre a perspectiva do Luke, que, cara, a partir do que ela pensava, o Luke considerava as meninas como se fossem lenços descartáveis, tá? Ele claramente era um cara mulherengo, acho que só não supera o Paul nesse nível. E agora tava dando em cima da Ares ali, cara, uma das esposas do Rudolph. Rapaz, eu acho que o problema não é nem o Rudolph em si, é a própria Ares, tá? Porque ele não parou não, ele continuou lá, perguntando qual era o nome dela, e dizendo que queria gravar o nome da Ares no próprio coração dele, olha só. Rapaz, o negócio ficou sério. Pelo menos por um consolo ele queria ter. E o Rudolph ainda não estava entendendo com quem que o Luke estava falando ali. Ele começou a pular ali com a cabeça tentando ver uma possibilidade, né? Uma outra ideia do Luke sendo o apóstolo na mente dele e tal. Porque assim, o principal medo do Rudolph era a questão do apóstolo e de ele acabar fazendo alguma coisa com a própria família do Rudolph. Mas como a Ares não deu bola pra ele, o Luke ainda meteu assim. Ele disse que se ela não queria dar o nome pra ele, beleza, pelo menos concedesse uma honra de dar um beijo nas suas belas mãos. Que de belas, assim, aos olhos do Rudolph não tem, né? A gente já vai falar disso daí. Mas com isso aí, da perspectiva do Rudolph, cara, ele só viu o Luke se curvando do nada, botando a mão no estômago, caindo de repente, começou a tremer e ficou inconsciente no chão. E aí dessa cena veio a nossa deslumbrante ruivinha Ares, logicamente, que bateu na cabeça do Luke pra verificar se ele ainda estava respirando. O que diabos estava acontecendo com esse cara aparecendo do nada e desmaiando ali, porque o Rudolph não conseguiu ver direito. Com essa expressão de repulsa, então, a Ares começou a chutar o Luke, tipo assim, sai, tá ligado? Botando ele pra fora, fazendo com que o corpo inconsciente dele rolasse pra um outro lado pra sair do caminho, como se ele estivesse atrapalhando a entrada ali da mansão. Então ela voltou, né, pra mansão como se nada tivesse acontecido. O Rudolph, quando testemunhou aquilo ali, ele optou por arrastar o Luke pra dentro da casa e esperar que ele acordasse pra poder esclarecer as coisas. Ele não ia deixar também o cara jogado ali no chão a troco de nada, né? Quando a Ares então viu o Rudolph entrar, pô, ela ficou felizona, sorriu. Só que quando viu que ele tava carregando o Luke, ela começou a ficar revolts e perguntou se ele conhecia aquele cara, se era algum conhecido e tal. E sem esperar por uma resposta, ela disse que sentia ter batido nesse cara maluco aí, né? Pediu desculpas por conta disso. O Rudolph até disse, pô, cara, não precisa se desculpar não, tá tranquilo, até porque a gente tinha certeza de que o Luke tinha falado alguma bobagem pra Ares, alguma coisa nada a ver, e que assim, não foi nada demais, mas mesmo assim, né, cantando a mulher dos outros não dá não. E ela continuou, né, que o Luke perguntou nada mais nada menos do que beijar a mão, se poderia beijar a mão dela, a mesma mão que diante dos olhos do Rudolph parecia uma mão endurecida, uma mão cheia de calos, obviamente por conta de todo o treinamento duro que a Ares teve durante muito tempo da vida dela, pô. Então ela era calejada mesmo, não só a mão, o corpo todo. Eram mãos apropriadas para uma guerreira como ela, de fato. Então a sua resposta, no entanto, foi que em vez de beijar a mão da Ares, o Rudolph preferia devorar a Ares inteira, tá ligado? Só que isso aí acabou fazendo com que ele ganhasse um forte golpe no estômago também. Nas palavras da Ares, depois ela falou que esse tipo de coisa era só pra de noite. Durante o dia não é assim não, tá? Embora, claro, aquela corzinha apareceu no rosto dela, né? Até parece que ela não gosta. A carinha dele. Poucos minutos depois de entrar, então, a Asha foi quem apareceu, chamando a atenção do Rudolph lá e começou a soltar todo tipo de fofoca, falando pra caramba sobre como as garotas ficaram todas bêbadas na noite anterior e como ela, que tinha ficado de fora da festa, decidiu dormir do lado do Léo, do cachorro, só que acabou que ele fez xixi na cama, tá ligado? E os dois amanheceram juntos, os dois todo molhado, e a Ares pensava que, na verdade, foi a Asha que causou esse acidente aí de fazer pipi nas calças dormindo e não acreditava nas suas palavras, só que guardaria o segredo
dela, não contaria pra ninguém. Bom, dali pra frente o Rudeus, até acostumado, né, a dar uma rédea solta ali pro entusiasmo da Asha, deixou ela falar pra caramba, porque ela é uma garota que gosta de falar, e deixou ela contar todas as histórias cotidianas até que a pequena irmãzinha tivesse satisfeita. Um tempinho depois, o Luke acordou, depois de botar ele lá no quarto, e os olhos dele, a primeira coisa que ele fez foi, tipo, começar a falar sobre ter visto um anjo nos seus sonhos. Um lindo anjo, só que extremamente forte, né? Era um anjo ideal, que arrancou os dentes dele quando tentou dar um beijinho nela. Só que o Rudeus disse a ele pra se acalmar, cara, que não tinha nenhum anjo aqui. Quando o Luke tava todo confuso, virou a cabeça pro lado, ele gritou aos céus quando viu o Aerys em pé do lado dele, que exalou a desaprovação nessa hora e já meteu o pé pro outro quarto da casa, porque senão ia meter pancada nele de novo. Quando o Rudeus estava lá, ele começou a explicar, olha só, a Aerys mora aqui porque ela é minha esposa. Na mesma hora ele acabou oferecendo até as desculpas, das quais o Luke recusou as desculpas. Ele falou, cara, por que você está pedindo desculpa? Não precisa pedir desculpa não, pô, quem chega primeiro, você serve primeiro. Nesse caso aqui, Rudeus chegou primeiro, né, pegou a Aerys primeiro, então tá de boa, tá tranquilo. O Luke então mudou o assunto, o rumo dessa conversa aí, porque na verdade, a presença dele, a vinda dele para aquele lugar, nunca tinha sido por conta da Aerys, tá ligado? Foi só um acidente ele ter encontrado ela lá. Na verdade, ele tinha vindo para pedir ajuda do Rudeus para uma futura campanha da Ariel com o objetivo de tornar ela a rainha de Azura. E aí ele começou a falar pro Rudeus que, pô, as habilidades mágicas dele, as habilidades de conversação dele, permitiram ele a fazer muitas amizades, inclusive com pessoas difíceis de se lidar, incluindo sobreviver a uma batalha contra o próprio Deus Dragão. Sem dúvida, ele é alguém intimidante e seria um aliado muito poderoso para a rainha, né, futura rainha. O Luke explicou que, cara, eles não tiveram sucesso em conversar com o dragão blindado lá, o Perugius Dola, tá ligado? Que é o lendário herói que seria o pilar estratégico e incomparável para conquistar esse trono, dada a sua influência em todo o continente. O Rudeus, então, desconfiado do Luke, perguntou por acaso se ele estava seguindo as instruções de alguém, de alguma outra pessoa, e se por acaso o nome dessa pessoa seria Hitogami, se Hitogami em si não soava familiar para ele. Só que ele respondeu que, cara, ele ouviu esse nome no castelo do Perugius, embora ele não soubesse o que significava ainda. No final, então, o Rudeus disse que consultaria os seus companheiros antes de dar uma resposta pro Luke. E o Luke, todo arrebentado lá, cansado pra caramba, depois de tomar uma pancada na cara da Aerys e ter caído, ele se retirou. Não antes, sem pedir, logicamente, as desculpas à própria Aerys, porque, né, o cara também não ia sair assim de qualquer forma. Então ele disse que da próxima vez ofereceria uma cortesia mais apropriada para os convidados dos Greyrats, ou melhor, as esposas, né, do Rudeus. Enquanto isso, o Luke vai se afastando e o Rudeus tocou o peito dele, sentiu um negócio no coração. Ele sabia que tinha algo começado a se mover ali, como se um pressentimento do corpo dele tivesse acontecendo. Então nessa hora ele decidiu que seria melhor ligar para o Hostage para resolver. Tudo para poder tirar esse problema aí contra o Hitogami do negócio, tá? Só que as coisas não acabam aí. Vou explicar para você um contexto do porquê que ele tá tão preocupado assim. Acontece, galera, que essa parte da história ainda tá um pouco entrelaçada com as outras realidades. A gente sabe que o Hostage, por exemplo, ele viveu essa história de Mushoku Tensei mais de 100 vezes, por causa do loop da maldição dele. Lógico, todas elas sem o Rudeus. Essa é a única que o Rudeus está aparecendo. Só que ainda assim ele sabe que de muitas coisas que aconteceram. Fora também o Rudeus do futuro vindo pro passado, entregando o diário pro nosso querido Rudeus da história atual, e tudo indicando que o Luke vai meio que ser enganado pelo Hitogami. Então assim, tem toda uma preocupação por conta do Rudeus estar tentando lutar contra o Hitogami agora, né, também junto do Hostage ali, para se tornar um subordinado do Hostage. Então assim, as coisas estão indo para um rumo no qual ele não quer tomar, ele quer ir contra o que o Rudeus do futuro, por exemplo, falou para ele, para não acontecer aquilo tudo. E para completar essa curiosidade também, o fato do Luke dar em cima da Aerys e se apaixonar à primeira vista por ela, também aconteceu nas outras linhas do tempo que o Hostage viveu. E detalhe, o Luke se casou sim com a Aerys, por conta do Rudeus não existir nessas outras linhas do tempo, né? Apesar de ser uma coisa que a gente não consegue imaginar, ele se casou, só que por isso que rolou todo esse negócio aí. Ele se apaixonou por ela à primeira vista e tal, só que como o Rudeus está aqui, ele mudou tudo, literalmente tudo dessa história. Até mesmo as outras esposas dele, tanto a Roxy quanto a Sylph, casariam com outros homens também, né? Nas outras histórias, nos outros universos. Só que aqui o nosso prota tá lá para escrever a própria história, a mais original de todas, de Mushoku Tensei, né? Não tem como ele negar isso daí, não dá, mano. É sensacional.
Então se você curte o Ruidinho, vou chamar de Ruidinho, entendeu? Porque aqui já é chegado já, pô. Inclusive o cara tá até me esperando ali pra tomar um café, né? Vocês me deem licença que daqui a pouco eu vou tomar um café com o Ruidinho. Então capricha no like aí, se inscreve no canal e ativa esse sininho também pra receber as notificações dos próximos vídeos. Mushoku Tensei é maravilhoso e é mais maravilhoso ainda ter você aqui comigo acompanhando essas histórias incríveis. Tamo junto, galera. Beijinho no coração e eu vejo você na próxima, hein? Valeu demais. Calma aí, Rudinho. Tô indo.